como usar pranchetas no Photoshop e organizar os seus projetos. Fala criativos, eu sou o Men, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu trago conteúdos de dicas, tutoriais e tudo relacionado ao universo do design. Bom, as pranchetas no Photoshop é uma ferramenta fundamental para qualquer design, porque com ela você consegue organizar múltiplos arquivos em um único projeto. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero te mostrar como aplicar a ferramenta prancheta no Photoshop. Então faz o seguinte, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Então a primeira coisa para a gente entender sobre as pranchetas e como criá-las, vamos criar aqui um novo arquivo. Na opção aqui do novo arquivo, vamos colocar o nome do projeto aqui. Vamos supor que eu coloque aqui o nome do projeto de desdobramento digital. Supomos que seja uma campanha, Então vamos fazer a seleção aqui em pixels. E aqui eu vou colocar o formato aí tradicional de post, Instagram, 1080 por 1080 pixels, considerando aí sempre 72 dpi. E o que muda é o seguinte, nós vamos selecionar aqui, esse checkbox e colocar pranchetas. Vamos criar. Então temos aqui a nossa interface do Photoshop, Podemos analisar que agora na aba de camadas, não temos somente as camadas, mas também temos aqui as pranchetas. Ao clicarmos duas vezes, conseguimos selecionar aqui o nome. Então aqui eu vou colocar como feed, Instagram. Temos aqui a nossa primeira prancheta. Agora para a gente duplicar essa prancheta, podemos fazer de duas formas. Você pode selecionar a prancheta, segurar o Option do seu teclado, ou Alt aí se for o Windows, E você pode analisar que a prancheta ela foi duplicada, e aqui podemos colocar um novo nome. Vamos colocar aqui como Stories. Podemos aqui trabalhar com os atributos dela de uma forma diferente, de uma forma isolada, Então para a gente ajustar aqui o tamanho dessa prancheta, com aqui a seleção ferramenta de prancheta selecionada, Nós vamos aqui colocar a opção de pixels, exatamente para a gente mudar aqui a nossa área de valores. E aqui na altura eu vou colocar 1920. Olha que legal. Nós temos aqui a nossa prancheta com uma medida diferente da outra. Assim a gente consegue fazer múltiplas pranchetas com tamanhos diferentes, tudo em um único arquivo. É importante ressaltar que o uso excessivo de pranchetas pode resultar em um arquivo muito pesado. Então eu te indico fazer uso de pranchetas somente para arquivos com a finalidade de serem arquivos digitais e não impressos. E essa é uma das maiores vantagens de você utilizar a prancheta, porque com elas você consegue fazer um desdobramento de uma campanha digital, utilizando ali o mesmo arquivo, porém fazendo múltiplos tamanhos. A gente sabe que as medidas digitais hoje, ela exige diversos tamanhos, seja para um banner digital de um site, seja para um post para stories. Então essa ferramenta, ela vai te ajudar muito a organizar todo o seu desdobramento digital. E agora, para facilitar o nosso entendimento quanto a pranchetas, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa prancheta do Stories. Então vamos selecionar ela aqui, vamos colocar em prancheta e conteúdo. E agora nós vamos aqui selecionar aqui um elemento, um shape. Nesse shape eu vou selecionar aqui a cor vermelho. Beleza. Vamos aumentar aqui e deixar ele certinho. Olha que interessante. Agora vamos selecionar agora um outro shape na cor aqui amarelo, um círculo, Beleza. Agora, para você entender como funciona a dinâmica, olha que interessante. Nós podemos aqui duplicar a prancheta. Aqui eu vou duplicar agora de outra forma. Você pode segurar aí o Command e apertar o J, Se o seu for Windows, será Ctrl e J. E olha que legal, duplicamos aqui a prancheta com os elementos existentes da prancheta original, do feed. E aí podemos colocar aqui como Stories, podemos novamente mudar aqui o tamanho dessa prancheta para 1920.
E você pode reparar que os atributos, né, os elementos aqui continuam posicionados. Agora, para um outro exemplo, que é bem interessante, é o seguinte. Vamos duplicar novamente essa primeira prancheta e vamos colocar ela aqui como feed 2. O que eu quero mostrar de exemplo aqui? Eu vou exportar um logotipo. Temos aqui um logotipo que eu peguei aqui já pronto do FreePic. E eu vou colar esse logotipo aqui no feed Instagram. Então vamos exibir aqui as camadas. Eu vou colar esse vetor aqui e vou jogar em cima do amarelo. Existem duas formas que eu posso jogar esse mesmo logo para a camada do feed 2. Né? Eu posso simplesmente selecionar aqui a camada e colar com Command V. Ele já posiciona. Como também eu posso fazer de uma forma diferente. Supomos que eu queira colocar aqui um botão. Então vamos selecionar aqui, vamos criar esse shape. Vou colocar ele na cor branca. Vamos deixar ele com bordas arredondadas. E agora no texto, né, vou colocar clique aqui. E vamos posicionar esse elemento dentro desse botãozinho. Vou deixar ele vermelho. E com esse botão feito, né, vamos agrupar ele aqui para a gente nos organizarmos. Vamos colocar em botão. Beleza. E ok, temos o nosso botão aqui na nossa prancheta. Então, uma forma bem interessante agora da gente colocar o nosso botão na outra prancheta, fazendo com que esse botão ele fique exatamente no mesmo local, é da seguinte forma. Você clica do lado direito do mouse em cima da pasta, você clica em duplicar grupo, e em duplicar grupo, o que você vai fazer? Você vai selecionar aqui, ó, prancheta. Então vamos selecionar a prancheta 2. Olha que interessante. E agora com a prancheta 2, nós duplicamos o nosso botão, fazendo com que ele fique na mesma posição. Isso é muito interessante. Isso ajuda demais quando a gente tem, de repente, um carrossel, ou a gente tem diversos arquivos que a gente não quer simplesmente ficar colando, né? Como no exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. Cliquei aqui e vou jogar aqui. Tá vendo que eu dei o Command V? E ele não ficou exatamente no mesmo local que eu queria que ficasse. Aí eu vou ter que vir aqui manualmente. Tudo bem que essas linhas guias, elas já ajudam, né? Mas a questão de você fazer a duplicação, né, dos elementos ali de camada dessa forma que eu mostrei para vocês, ela realmente deixa muito mais fluido, né, os seus processos aí de criação. E esse é o ponto mais importante. Por que usar prancheta? É exatamente por isso. Você consegue otimizar aí os seus processos criativos, né? Quando a gente pega um elemento aí, de repente, de um logo, a gente consegue duplicar ele entre várias pranchetas, e você pode observar que esse objeto, esse elemento que a gente duplicou, ele se mantém em posição, ele se mantém na mesma posição da original. É uma forma muito boa da gente otimizar aí os nossos processos e fazer as nossas criações com fluxo mais rápido. E agora, um último exemplo para aqueles que gostam de fazer um carrossel infinito, né? Aquele carrossel que ele emenda com o outro. É exatamente esse o motivo. Podemos fazer aqui, por exemplo, vamos colocar o nome de card 1 e aqui nós vamos colocar card 2. E qual que é a ideia? A ideia é fazer com que esse carrossel, o nosso logo, ele fique como se fosse uma continuação entre os cards. Então, quando a gente passar, né, o dedo ali no Instagram e fazer a movimentação de passar para o próximo card, vai acontecer essa continuação, né? E como que a gente faz isso? Através das pranchetas. Então, ó, selecionamos aqui o nosso logo com o nosso shape, né, com o nosso eclipse. Vamos agrupar aqui, vamos colocar como logo. E agora você vai selecionar aqui a prancheta Card 2, você vem nesse símbolo de ferramenta e você vai desativar isso aqui, ó. Manter a posição relativa durante a reordenação da camada. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, se eu duplicar o nosso logo para o Card 2, vou duplicar agora de uma outra forma. Você vai segurar aí o Alt do seu teclado e você vai arrastar ele para o Card 2, tá vendo? Olha que legal, ele vai se manter na mesma posição e a gente vai conseguir fazer esse efeito aqui de continuação, tá vendo? Ó.
Muito interessante. Enfim, podemos também duplicar de outra forma, né? Podemos aqui copiar e exatamente colar. Porém, você reparou que quando a gente cola, né, ele não vai exatamente no mesmo ponto que estava. Então, a gente teria que arrastar aqui a nossa eclipse manualmente e alinhar com os olhos. Então, interessante para a gente fazer de uma forma assertiva é clicar no grupo, com Alt você arrasta para o Card 2 e com isso nós temos aqui a nossa continuação da nossa camada, né, do nosso logo. Isso é de uma forma bem resumida, eu acredito que essa ferramenta vai facilitar muito aí durante os seus processos de criação. E é isso, criativos, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço, até breve, até mais design!